Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá. Então, aqui vamos dar início a mais uma aula de cálculo 2, tá? Mas antes de qualquer coisa, aqui na tela a gente tem as regras gerais de conduta nesse período de aula remota, tá? E aí você pode estar pausando o vídeo e lendo com calma, e também você encontra esse texto lá no Classroom, ok? Bem, nesta nossa aula de hoje, né, o objetivo é a gente estudar sobre áreas de uma superfície de revolução, tá? Em momentos anteriores, a gente já viu que eram as superfícies de revolução, tá? E a gente já chegou também a calcular o volume desses objetos, tá? Então, hoje, a gente está interessado em calcular a área, tá? Então, vamos lá. Então, bem, só lembrando, né, superfície de revolução ela é formada quando uma curva ela é girada em torno de uma reta, tá? Então, digamos que você tem uma curva aqui, por exemplo, se você tem um semicírculo, tá? Aí isso daqui, né? E você tem uma reta, digamos que você tem essa reta aqui, é uma reta R, tá? Uma reta R. Quando você gira, né? Quando você gira essa sua curva em relação a essa reta, tá? Então aí você vai estar gerando, nesse caso, né? Você vai estar gerando como se fosse a esfera, né? Só que você está interessado só nessa superfície, né? Nessa superfície de contorno, né? Ou seja, essa superfície é oca, tá? Quando a gente estava vendo o cálculo de volume, a gente estava rotacionando em relação a uma reta R, né? A gente estava rotacionando uma área, tá? Então, quando você rotacionava, você encontrava exatamente a esfera. Ou seja, ele era maciço, tá? Ele era maciço, ok? E aqui você está rotacionando somente a curva. Então, quando você rotaciona a curva, o dentro, né, fica oco. Então você está só aquela casquinha, tá? Então você está interessado em saber a área só dessa casquinha que é obtida, ok? Então, por exemplo, outro exemplo seria um cone desse, né? Então, se você tem a reta R aqui, ok? Você vai girar aqui em relação a essa reta e você tem só um segmento desse tipo. Quando você rotaciona, né? Você vai encontrar, ó, aqui só um cone, né? Vai lembrar exatamente aquele chapeuzinho de aniversário ou aquele cone de trânsito, tá? Ele é oco por dentro. Então você está interessado só nessa casquinha, né? Que é essa superfície lateral aí que é obtida, tá? Então é exatamente isso. Então, se essa superfície, tá? Se a área da superfície for A, tá? A gente vai estar denotando por a área, tá? Podemos pensar que para pintar a superfície seria necessária a mesma quantidade de tinta que para pintar a região plana com a mesma área A. Então é o seguinte, a gente está interessado em saber, na verdade, né? Qual é a área dessa nossa superfície, tá? E então, uma tentativa, né, é você pensar o seguinte, quanto de tinta eu iria precisar para pintar uma esfera, por exemplo, tá? É equivalente a eu pintar um papel retangular aqui, com qual tamanho, né? Uma região plana, retangular, aqui com qual tamanho, certo? Então, falar em área, né? Você pode pensar nessa equivalência, porque como você tem a esfera, por exemplo, ela é curvada, né? Então não tem como você planificar, digamos assim, certo? No caso do cone, você até consegue, né? Ó, porque no cone você pode fazer naquele chapeuzinho, né, de aniversário, você pode fazer um corte aqui, ó, e você desenrola, né? Aí quando você desenrola, você abre ele, que você desenrola, você obtém uma figura desse tipo, tá? E aí, ó, essa figura aqui é uma figura, né? É uma figura plana, tá? É uma figura plana.
ok? Você consegue exatamente comparar. Então, a área do seu cone é a área dessa figura plana que você tem aqui, certo? É a área dessa sua figura plana. E aí, outro caso que você consegue é exatamente quando você tem um cilindro também, né? Quando você tem um cilindro. Você consegue obter um cilindro, por exemplo, se você tem a sua reta R aqui, certo? E aí você vai rotacionar essa curva. Então, quando você rotaciona essa curva aqui, ó, o que que vai gerar, né? Ó? Vai gerar justamente esse cilindrozinho, mas você está interessado somente nessa área lateral aqui, certo? Essa área lateral aqui, e aqui é a parte que passa lá por trás, tá? Então, você está interessado só nessa área lateral, ok? E aí você está rotacionando assim, em relação a essa reta R. Então, bem, aqui também você consegue fazer um corte, né? Ó. Se você faz um corte aqui e você desenrola, você abre esse papel, você obtém justamente um retângulo. Então, a área lateral desse seu cilindrozinho aqui é essa área aqui, ó, desse retângulo, né? Então, se o seu cilindro ele tem base R e altura H, então esse seu retângulo ele tem altura H e a base é um círculo que você desenrolou ali, né? É 2πr. Então, a área dele vai ser 2πrh, certo? Mas nem sempre você consegue fazer isso, né? A fazer um corte e você obter um objeto plano. Então, por exemplo, quando você tem uma esfera, né? Se você está trabalhando ali com a superfície da esfera, não tem como você fazer um corte e obter uma figura plana. Então, nem sempre você consegue, digamos que, planificar essa sua superfície, tá? E então, quando essa superfície é plana, você consegue calcular a área, né? Então, conseguir calcular a área desse retângulo, a área aqui desse setor circular, a gente também sabe calcular, né? A área é πrl, tá? πrl. Π é o π, né? R é o raio aqui da base do seu cone e L seria o valor aqui, ó, tá? Esse valor aqui. Então, você consegue. E aí, qual era a ferramenta que você iria utilizar para calcular essa área dessa esfera? Então, fica a pergunta, já que você não consegue planificar, tá? Então, é atrás dessa resposta que a gente vai correr atrás agora, tá? Então, bem, então a gente vai estar interessado, né, na seguinte situação. Você tem aqui a curva, ó, essa curva, ela é dada por uma função f, tá? Então, y igual a f de x, ok? E aí, qual vai ser a ideia, né? A ideia vai ser, como sempre, você tentar aproximar por figuras, né? Digamos assim, que você já saiba calcular, tá? Então, um primeiro passo é você aproximar essa curva por polígonos, tá? Então, o que é que você vai fazer, tá? Você vai tentar aproximar, como a gente já fez, né? Ó, você vai tentar aproximar essa sua curva aqui por polígonos, tá? E aí, quando esse polígono, né, ele for rotacionado, tá, em relação ao eixo que você está rotacionando, que aqui no caso é o eixo X, o que é que acontece? Ele vai obter troncos de cone, né, na verdade. Então, você vai rotacionar aqui, ó. Quando você rotacionar essa parte, então você vai obter, né, uma figura, tá? Que ela seja mais simples. Então, e ela vai estar se aproximando, né? Ela vai estar se aproximando da área do objeto que você estava querendo rotacionar, que no caso é o que estava aí em azul, tá? E aí depois o que você vai fazer, né? Você vai tentar tomando um limite para poder determinar exatamente a área da sua superfície, porque você está só próximo, né? Quando você faz essa aproximação da curva por polígonos, né?
você tem aqui o seguinte, você tem a sua curva, né? E aí você está aproximando aqui por polígonos, tá? Quando você girar, né? Quando você girar, a superfície obtida pelo seu polígono, ela é próxima da superfície obtida pela rotação da sua curva. Então, a área dessa rotação do poligonal, ela vai estar próxima. Então, qual é a ideia, né? É você tomar essa poligonal muito próxima à curva, ou seja, você vai passar o limite aqui nessas suas divisões, né? Você está com o intervalo AB, você está dividindo, né? A gente vem fazendo isso com frequência. Você tinha aqui o intervalo AB, né? Que é onde está determinado aqui. E aqui nesse exemplo, ó, eu dividi aqui em um ponto, não foi? Na verdade, fiz de trás para frente. Aqui eu dividi em 2 pontos. Aí eu subo, encontro estes, né? Aqui também. E aí eu faço a minha poligonal. Então, na verdade, o que você vai fazer é tomar mais pontos, tá? Quando você toma mais pontos aqui, ó, você divide mais o intervalo AB. Então, você melhora a poligonal e assim você vai melhorar a superfície de rotação dessa poligonal. Ela vai estar mais próxima da superfície que você quer calcular, tá? Então, a ideia sempre é essa. Bem, e quando você pega, então aqui a gente tem, né? Aqui a gente tem ali aquela poligonalzinha, tá? Na verdade, o segmento, né? A gente, indo na ordem, a gente divide aqui, né? Em vários pontos, tá? A gente dividiu. Depois que a gente faz isso, a gente olha entre 2 pontos desse, né? A gente vai encontrar... Então, para cada ponto desse, a gente vai encontrar uma sequência de pontos aqui sobre a curva. E a gente vai estar justamente determinando uma poligonal aqui, tá? A gente vai determinar a poligonal. Depois, você vai pegar 2 pontos desse, né? E a gente está olhando só para o segmento. A gente vai trabalhar só com um e assim, é a mesma ideia que a gente aplicar para um, a gente está aplicando para todos os segmentos. E quando você rotacionar, né? Você encontra essa figura aí, ó, que está mais destacada em vermelho, tá? Então, ela não é exatamente a sua curva aqui, né? Sua curva aqui, ó. Sua curva aqui, ela estaria um pouco mais acima, tá? Mas ela está próxima. Então, essa parte em vermelho, ela está próximo da sua superfície aqui, quando você rotaciona, ok? Mas aí você ainda tem um erro. Mas a gente supera esse erro quando a gente tomar uma divisão muito grande do intervalo AB, ok? Então, a gente vai tentar aproximar a superfície por várias figuras daquele tipo, tá? Essas figuras são desse tipo, né? Você tem assim, é um segmento, isso é reto, e você está rotacionando. Então, você tá... Que desenho? Peraí. Você tem assim, né? Aí você está rotacionando. Ok. E aqui é a visão por trás lá, né? Certo? É a visão por trás que você tem. Que ele está rotacionando, né? Certo? Então você está interessado numa figura dessa, tá? Uma figura desse tipo aqui. Como que eu calculo a área de uma figura dessa, tá? Então essa figura aqui, na verdade, você pode enxergar dessa forma, ó, tá? Ela é uma parte de um cone. Ela é uma parte de um cone, certo? Então, se você prolonga aqui, ó, se você prolonga, tal, e aí depois você faz isso em pé, é justamente essa figura que você tem. Então, você está interessado em calcular essa área aqui, ó, tá? Essa área aqui, que é exatamente essa área aqui, ó, que é a área, que é essa área aqui, tá? Que você procura, ok? Então, bem, dito isso, a gente vai trabalhar agora com esta figura aqui, que esta figura resolve o problema dessa área em vermelho aqui, tá? Ótimo. Então, essa área aí, na verdade, né, a gente viu que a área de um cone, a gente até tinha aqui, né? A área do cone, a gente viu que é πRL, tá? πRL.
Então, a área do cone que a gente está interessado em trabalhar aqui, ó, essa área aqui em azul, né? Essa área em azul a gente pode ver como sendo a área, tá? Ele vai ser a área, justamente isso daqui, tá? Ó, justamente esse valor aqui. Ele é pi r1l, tá? E pi r2l, tá? Ou seja, R1 é esse daqui, que é o raio da parte de cima. R2 é o raio da parte de baixo, tá? E para chegar nessa expressão, você pode... eu não vou fazer toda a conta, mas você pode ver o seguinte, que essa sua área A, tá? Ela você pode enxergar como sendo a área de todo o seu cone, tá? Desse cone completo. Então, o que a gente acabou de ver, né? Que é pi r, que é a área da base, e L é esse comprimento aqui, tá? Isso é L, R é a área da base. Então, quando você olhar para ele completo, né? Você pode olhar que é pi, aí você tem aqui a base dele é R2 e aqui você tem esse comprimento aqui, ó, L1 mais L, tá? L1 mais L. Só que você tem que tirar essa área aqui, certo? Então, quando você tira essa daí, é pi. Essa área aqui, ó, R1, tá? R1 e L, que no caso aqui é L1. Você trata dessa forma, ok? E aí, você desenvolve, usa a semelhança de triângulos e você chega nessa expressão aqui, tá? Bem, então, com essa expressão, o que a gente tem, né? Isso daqui até a gente pode escrever assim também. Isso daqui, A, né? A, ele é igual a pi L R1 mais R2, certo? Pi R1 mais R2. Então, é o seguinte, você tem que a área de dessa figura é pi, né? Vezes L aqui. Aí você soma os dois raios, o que está em cima e o que está embaixo, ok? Então isso daí vai ficar R1 mais R2. Só que é o seguinte, quando você estiver tomando a sua poligonal muito grande, né? Ou seja, quando você estiver tomando uma partição muito fina, que você vai estar dividindo bastante o seu intervalo AB, essa poligonal ela vai estar bem pequenininha, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que aqui, ó, digamos, quando eu pegar dois pontos muito próximos, então esses dois aqui em cima estão muito próximos, e aqui, ó, quando você tomar o segmentozinho, ele vai estar muito próximo da curva. Então, ou seja, o que vai acontecer, ó, você vai estar numa situação assim, certo? Ó, uma situação como essa, que é difícil, né? Até de você, né? Aqui, você vai estar numa situação como essa. E o que acontece, né? Ó, aqui você tem que uma altura ela é R2 e a outra altura aqui, ó, esse outro raio é R1. Só que quando você tiver com a divisão muito grande no seu intervalo, essa partição for muito fina, né? Ou seja, N for muito grande, o que vai acontecer? R1 e R2, que são esses raios aqui, ó, eles vão ser muito próximos, tá? R1 vai ser muito próximo de R2. Então, você pode considerar como sendo R a média de R1 com R2, tá? Como eles estão muito próximos um do outro, tá? Basta você considerar um número R como sendo R1 mais R2. Então, essa expressão bem aqui, ó, R1 mais R2, ele é 2R, tá? Onde R é a média, ok? Então, com isso, A vai ficar o quê? 2πrl, tá? É o que você tem aqui, ó, 2πrl. Então, a área
desse seu tronco aqui, né? Desse seu tronco, a área lateral desse seu tronco é 2πrl. Então, você pode imaginar que esse R, né, ó, é a média de R1 com R2. Quando você tirar a média, ó, ele vai ficar algo aqui, tá? É a média entre R1 e R2, ok? O valor mediano. Então, ele é, nesse caso aqui, né? Ele é maior que R1 e ele é menor que R2. É uma média, certo? Então, seu valor dessa área lateral é 2πrl. Então, pronto. Como fica o problema, né? Como fica o problema é a questão agora. Bem, então, você vai ter que somar várias vezes, né, esse tipo de área. Então, você tem aqui, que a gente pode chamar, vou chamar de AI, tá? De AI. Aqui, essa área que você tem para essa regiãozinha aqui, ó, tá? Vou estar chamando de AI, ok? Só para facilitar. E aí, e então, né? Você tem o seguinte, você tem que determinar quem é esse R, tá? Quando você faz a sua função, quando você faz a sua partição, aqui seria o R, tá? Ó, o R, ok? Então esse seu R, ele pode ser tomado como sendo justamente o f de x e estrela, tá? Então esse x e estrela está entre os dois pontos da sua partição. Então esse x e estrela aqui, ele pertence ao intervalo pi menos 1, pi, certo? Então é só um ponto que está ali entre pi menos 1 e pi, que são os pontos da partição, tá? Ótimo. E depois, quem é esse segmento, quem é L, né? L é justamente quando você olha, ó, esse é o comprimento aqui que você tinha, aquele comprimento lateral. Mas ele é justamente a medida do segmento PI menos 1 PI, ok? Então, a gente já viu, né, como que a gente calcula isso daqui, a gente já viu lá na aula de comprimento de arco, tá? Que PI menos 1 PI, ele é dado por essa expressão aqui, tá? A gente já tinha visto isso daí, ok? Usa até o teorema do valor médio e tudo, tá? Então, pronto. Então, essa sua área ali, essa sua área aí, a gente viu o quê? Que aí, então, ele é 2πrl, tá? Então, com o que a gente viu aqui, a gente tem 2π, r a gente considera como sendo f de x e estrela, e o L, né, é aquela expressão ali, raiz de 1 mais f' ao quadrado de delta de x, tá? Ok? Então, faltou aqui o delta de x, tá? Faltou o delta de x aqui. Ok? Então, bem, com isso, né, a gente tem que a nossa poligonal, né, quando a gente faz a poligonal, aqui também faltou o delta de x, tá? Então, quando a gente faz ali a poligonal, a soma de todas as poligonais, rotacionando, né? Rotacionando é essa área aqui, tá? A gente tem essa área aqui. Eu tô só somando, né? Tô só somando as áreas, tá? Então eu tenho que S, ele vai ser aproximadamente, ó, a soma das minhas áreas aí, tá? E aqui de 1 a n, ok? E aqui eu só estou dizendo que é a expressão de AI, ok? Que é o que está aqui dentro da soma, certo? Então, eu tenho que a minha área, né? A área que eu quero é aproximadamente a soma dessas áreas aí. Então, a expressão é essa, tá? Então, com isso, o que a gente tem que fazer, né? Com isso, a gente tem que passar um limite, tá? Naquela expressão ali, ok? Então, quando eu pego n e faço ele é infinito, né? Que eu estou aumentando muito a minha partição, estou pegando muitos pontos ali. Então, quando eu pego
quando eu pego o limite, aí o que é que eu obtenho, né? Eu obtenho que S vai ser igual, né, ao limite de n tendendo a infinito dessa expressão, a soma e de 1 a n, né, 2π f de xi estrela, deixa eu apagar aqui, raiz, né, de 1 mais f' de xi estrela dx. Só que essa expressão aqui, ó, é justamente a expressão, né? Essa expressão aqui, ó, é justamente a expressão que me dá o limite, tá? O que me dá a integral, perdão. E aqui é a expressão que me dá o dx. Então, com isso, ó, a gente tem esse resultado aqui, tá? Que a gente copila aqui. A gente diz o seguinte: se a gente está aqui só alguns, né? A função é positiva, ela tem derivada contínua, tá? São as hipóteses que a gente perde. Função contínua com derivada, função positiva com derivada contínua. Então, e ela é dada por y igual a f de x, né? Entre o intervalo a b, e a gente está rotacionando em relação ao eixo x, certo? Então, em relação ao eixo x, como que fica a expressão, né? Então, ali é justamente o que a gente tem aqui, tá? Aqui isso vai nos diz o quê? Que S vai ser a integral, né, de A a B, de 2π f de x, raiz de 1 mais f' ao quadrado, faltou o quadrado aqui, certo? E dx, certo? Então, é isso que a gente tem aqui, ó, justamente isso, tá? Então, a minha área, que eu estou chamando de S, é igual a integral de AB 2π f de x. Aí a gente tem aqui a raiz de 1 mais f de x ao f' de x ao quadrado dx, tá? Essa integral. Se a gente usa a expressão de Leibniz, né? A notação de Leibniz, tá? A gente tem aqui, ó, y, tá? E aqui a gente tem dy dx, ok? Agora, outra situação, né? A sua função ela pode estar sendo descrita como uma função de y. Então, nesse caso, ó, a única coisa que vai mudar é o quê? Bem, seus limites aqui, né? Que agora é um intervalo de onde está variando o y. E aí, ó, aqui então, x é a sua função, y é a sua variável, então você vai pegar dx dy, ok? Dx dy. Então, é interessante que você tem o seguinte, tá? Quando você tem uma curva, aqui você tem a curva, certo? Aqui você tinha a curva, aí você rotacionou em relação a x, ao eixo x. Aqui eu vou dizer que é y igual a f de x, né? Y igual a f de x. Então, o que que acontece? Quando você rotaciona, cada ponto que você pega e rotaciona aqui, você tem justamente, né, um círculozinho, né? Você tem aí um círculozinho, é uma circunferência. Aí o que que acontece? Qual é o comprimento dessa circunferência, tá? É 2πr. Mas quem é r aqui, ó? R é dado por esse valor, que é justamente y, tá? Você está pegando um ponto x, y, né? É y. Então, lá na expressão, a expressão de AB, certo? 2π, usar aqui 2πy, 1 mais f' de x ao quadrado dx. Então você nota o seguinte, ó, essa expressão aqui é a expressão da circunferência. E essa expressão aqui é aquela expressão que aparecia no comprimento do arco. Ok? É a mesma expressão que aparece lá quando você está calculando comprimento de arco, tá? Então, é uma forma de você tentar se lembrar da sua expressão, tá bem?
Uma situação também que pode acontecer é você estar trabalhando com a rotação em relação ao eixo Y, tá? Então, o que vai mudar na sua expressão? Então, é, essa sua circunferência que você tem, ó, tá? Observe, você tem essa circunferência aqui agora, né? Você está rotacionando em relação ao eixo Y. Então, quando você pega o ponto XY e rotaciona, aqui essa circunferência, ela tem o quê? O comprimento dela é 2πr, mas no caso, seu r agora, ó, é esse valorzinho aqui, que é justamente x, tá? Então, a parte que tinha de circunferência era essa, 2π, né? 2πr, que era a circunferência, mas como r agora é x, então, aqui, ó, é um x, tá? Então, é interessante que troca, tá? Quando você rotaciona em relação a x, aqui apareceria um y. Como você está e quando você rotaciona em relação ao eixo y, aqui aparece um x, tá? E aqui essa expressão, ó, ela vai estar lhe dizendo só que, né, essa expressão aqui, ó, lhe diz somente que a função é y em relação à variável x, tá? Quando você tem agora a sua função sendo x, né, na variável y, só vai mudar aqui, tá? E aqui, ó, continua a mesma coisa, tá? Como em relação ao eixo y, ali você tem um x. E aí o fator, né, esse fator aí, é como se fosse o fator de curvatura, né? Essa do comprimento de arco, tá? Então, bem, vamos aqui a esse exemplo, a gente tem o seguinte. A curva y, tá? Aqui a gente tem a curva y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, aqui no intervalo de menos 1 a 1, é um arco do círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, certo? Então, calcule a área da superfície obtida pela rotação da curva em torno do eixo x. Então, a gente vai rotacionar em relação ao eixo x. Então, a superfície é uma porção de uma esfera de raio 2, tá? Então, se você eleva ao quadrado aqui dos dois lados, né? O que você teria? Você teria y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Se você passa o x ao quadrado para o outro lado, você tem que x ao quadrado mais y ao quadrado era igual a 4, certo? Que é justamente essa expressão aqui. Isso daqui é um 2 ao quadrado, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, essa daqui é a circunferência de raio 2, tá? Só que você não está tomando toda, né? Porque o seu círculo, né? Essa sua esfera, ela poderia estar definida de menos 2 a 2, que é onde o raio permite, tá? Só que você está trabalhando somente entre menos 1 e 1, ou seja, você está pegando somente uma fatia. Então, que é o que está nessa figura. Então, se você estivesse pegando a esfera toda, né? Você ainda teria mais um pedaço aqui e um pedaço aqui, certo? Só que a gente não está trabalhando com toda a esfera, a gente está trabalhando só com uma parte dela, com uma porção dela, como foi dito aí no enunciado. Então, bem, quem é a expressão que dá essa área, né? Então, S, da mesma forma como a gente trabalhou com comprimento de arco, né? O conteúdo da aula vai nos levar até uma integral, tá? Então, o que tem de novo, né, digamos assim, para você nessa aula, é a parte onde você consegue montar a integral que lhe dá a área. Agora, a parte de resolver, aí é todo o conteúdo que a gente já aprendeu no decorrer do curso, certo? Então, a área, a gente viu o seguinte, vai ser 2π, como é em função de x, aqui é y, tá? Aqui a gente tem 1 mais, e aqui, como a gente tem que é a função y em relação a x, então a gente tem que isso daqui é dy dx ao quadrado dx, e aqui os intervalos, né? Menos 1 a 1, né?
seria no caso AB, mas aqui a gente já pode colocar que é menos 1 a 1. Então, você vai ter que dizer quem é dy dx, ok? Então, bem, você só tem que derivar em relação a x a expressão que você tem. A expressão é a raiz, né? É a raiz de 4 menos x sobre 2. Quando você deriva, né, vai ficar meio. Aqui vai ficar 4 menos x ao quadrado. Você tem que usar a regra da cadeia. Aqui vai ficar 2x, certo? Então, você pode ainda simplificar aqui, né? Então vai ficar x sobre 4 menos x ao quadrado. E você pode substituir aí na sua expressão, tá? Então, bem, o que é que você vai ter, tá? Certo. Bem, assim, aqui tem um menos, né? Que eu estou derivando é menos x ao quadrado, certo? Então, certo. Ok, a gente tem essa expressão para derivada, tá? Eu tinha esquecido do menos. E aí, a sua expressão é justamente o que a gente já tinha dito, tá? Menos 1 a 1. Como a gente está rotacionando em relação a x, aqui é y. E aqui a sua derivada, né? Aqui é a função é y e x é a variável. Então, é dy dx. A gente só vai colocar tudo isso dentro os valores, né? Quem é y, né? Então, a variável é x, então aqui dentro vai ter que estar tudo em x, certo? Então, quem que é y, né? Então, y aqui é raiz de 4 menos x ao quadrado. É o que foi dado, né? Tá aqui, ó. Y, certo? Então, y, aqui você coloca a sua expressão, você vai ter só que elevar isso ao quadrado, tá? Então vai ficar x ao quadrado, e embaixo vai cancelar esse radical. Então vai ficar só 4 menos x ao quadrado, ok? Aí, ó, você pode, aqui dentro, né, desse radical, você pode tirar o MMC, tá? E escreve tudo como, tudo com o denominador 4 menos x ao quadrado. Então, você tem 1 mais, aí x ao quadrado, 4 menos x ao quadrado. Quando você escreve tudo, né, vai ficar 4 menos x ao quadrado. Aí, 4 menos x ao quadrado, aqui tem 1 dividido por 1, vezes 1, dá 4 menos x ao quadrado. Aí, esse dividido por esse dá 1, vezes x ao quadrado. Então, vai ficar só x ao quadrado, tá? Então, na verdade, ó, esse cancela com esse. E aí você tem só 4 menos x ao quadrado. Só que isso está dentro do radical, né? Esse 4 você pode tirar e vai ficar um 2, tá? E aqui embaixo vai ficar a sua raiz de 4 menos x ao quadrado. Aí, ó, essa daqui você pode cancelar com essa, tá? E esse 2 que tinha, pode colocar, vai ficar um 4 aqui, ó. Então, na verdade, você tem só a integral de 1, tá? Avaliado entre 1 e menos 1. Então, a primitiva é x, então você vai ter x avaliado de 1 a menos 1, que no caso vai ser 2. Então, você já tinha um 4π lá fora, você vai ter 8π. Então, a sua a área dessa porção aqui da esfera, né, tem a área igual a 8π, tá? Bem, nessa situação aqui, o que é que você tem? Você tem aqui um arco de parábola, tá? Você tem um arco de parábola, e aí você vai estar interessado na parte entre os pontos 1, certo? 1 e o ponto 2 e 4, certo? E aqui você está trabalhando, ó, em relação ao eixo X. Então, a curva, vamos só fazer aqui, a curva que você tinha, né, seria uma parábola. Essa parábola aí a gente conhece bem, né? O gráfico dela é algo assim, tá? É algo assim. Você está rotacionando em relação ao eixo X, certo?
Só que você só está trabalhando com uma parte, né? Que é a parte que vai do 1 até o 2, 4, tá? Então você só está trabalhando com essa parte. Quando você rotacionar, né? Quando você rotacionar, ó, você vai ter essa figura aqui, tá? Você vai ter essa figura e lá por trás também a parte que está por trás, certo? Então, que é justamente o que foi dado aqui, tá? Então, aqui é o ponto 1, né? E aqui é o ponto 2, 4. Bem, e qual é a integral aí que vai nos ajudar? Então, você tem que S vai ser igual a, então, 2π. Essa daqui a gente está rotacionando em relação a y, então vai ser x, certo? Aqui você vai ter raiz de 1 mais. Aí, ó, você olha, a função aqui está em y, tá em y e a minha variável é x. Então é dy dx ao quadrado dx, certo? Meu intervalo, né? Então eu vou ter que olhar meu intervalo, tá? De x, certo? Então o x está entre 1 e 2. Então está entre 1 e 2, ok? Então, muito bem, essa é a expressão que a gente vai ter que utilizar, tá? E aí, vamos só olhar quem é dy dx, né? Que bem simples, 2x, tá? Então, para resolver, a gente tem a nossa função, derivada de dy dx dá 2x, tá? Essa daqui é exatamente a expressão que a gente já tinha dito, ok? Então, observe, estou rotacionando em relação a y, então aqui é x, certo? E aí, quando você substituir, ó, esse 2π, posso colocar logo aqui fora, né? Tem um x, e aqui, ó, é o 2 ao quadrado, né? É 2x ao quadrado, então vai ficar 4x ao quadrado, tá? E aí, essa daqui você faz aquela substituição. Eu quero que isso daqui seja, né? Seja igual a uma tangente ao quadrado de θ, tá? Então, x vai ser igual a 1 sobre 2 tangente. Ah, não, na verdade, melhor, né? Porque eu já tenho esse x aqui fora, né? Eu já tenho um x aqui fora. Então, melhor do que fazer uma substituição trigonométrica é fazer uma substituição mesmo simples, tá? Fazer uma substituição simples. Eu faço u igual a 1 mais 4x ao quadrado. Com isso, quando eu derivar, du vai ser igual a derivada de 1 dá 0. E aqui vai ficar 4. Vou derivar o 2, o x ao quadrado vai ficar 2x. Com o 4 que eu já tinha, 8x dx, certo? Então, bem, o que acontece? Então, dx é igual, né, a x dx é igual a 1 sobre 8 du, ok? Então, ó, você vai pegar esse x com esse dx e ele vai ser 1 sobre 8 du, tá? E aí você vai ter só a raiz de u, né? O que está aqui dentro, ó, é u, ok? Então, você tinha ali, na verdade, ó, que S, né? S vai ficar igual a 2π. O 1 sobre 8 você pode tirar, né? Integral de 1. Não, a integral você vai ter que olhar o limite, vai ter que atualizar. O x com o dx, né? Já ficou 1 sobre 8 du, que você botou aqui. E ali vai ficar só a raiz de u, certo? E aí você tem que atualizar o limite de integração, tá? Então, sua mudança de variável é essa. Então, quando x é 1, né? Quando x é 1, você vai encontrar que u vai ser 5. Então, tá aqui, certo? Quando x for 2, então, o seu u vai ser o quê? 1 mais 4 vezes 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes 4, 16, mais 1, 17. Então, você tem aqui para resolver, ok? Então, ó, esse com esse cancela, fica um 4 aqui embaixo. Aí ali você pode enxergar
essa aqui vai ficar 1 sobre 4, integral de 17 sobre 5. Você pode enxergar dessa forma, se você preferir, para ficar mais fácil de integrar, tá? Então, quando você integra essa função, aumenta 1 no expoente, né? Então, meio mais 1 dá 3 meios. Então, divide por 3 meios, avaliado de entre 17 e 5, ok? Você pode simplificar ainda esse com esse, que dá um 2, vezes 3, vai dar 6. Assim, esqueci o π. Tem um π aqui. Certo? Então, esse daqui vai ficar π sobre 6, tá? E aí você tem, avalia em 17, né? Então, vai ficar 17, 3 menos 5, 3 sobre 2, tá? E aí você ainda pode escrever como sendo, né, um número 3 sobre 2, né? Isso daqui você pode ver como sendo x vezes x meios, né? Então é x vezes raiz de x. Por isso você pode escrever, né? 17 elevado a 3 meios é 17 vezes raiz de 17, tá? Então você pode fazer dessa forma, ok? E bem, aqui a gente tem mais um último exemplo, tá? Que é o seguinte, aqui a gente tem a curva x igual a ln de y. Aqui, ó, y está variando entre 1 e e. Esse é o número de Euler, tá? E aí a gente está rotacionando em relação a x, ok? Então vamos lá. O que eu tenho, né? Aqui, ó, S vai ser a integral, tá? 2π, eu estou rotacionando em relação ao eixo x. Então aqui vai ser y, certo? Toda vez que inverte, né? Se eu estou rotacionando em relação a y, é x. Se eu rotaciono em relação ao eixo x, é y, tá? Aqui eu tenho 1 mais. Aí eu vou olhar, né? Aqui, ó, minha função é x, né? E minha variável é y. Então, aqui é dx sobre dy ao quadrado dy, tá? E o y, né? O y aqui, que é a minha variável, ele está entre o intervalo 1 e e, ok? Então, a gente tem aqui o seguinte, né? A gente tem que calcular quem que é dx sobre dy. Dx sobre dy, então é a derivada ali do ln, né? Então, a derivada do ln é 1 sobre y, certo? Ótimo. Então, com isso, ó, essa expressão aqui tem que ficar tudo escrito em relação à minha variável, que é y. Então, é 1, esse 2π eu posso colocar aqui fora, tá? Deixa eu... 2π, eu tenho y aqui, certo? Aqui vai ficar raiz de 1 mais 1 sobre y ao quadrado. Então, fica só y ao quadrado. Dy, ok? Aqui eu vou só ajeitar o que eu tenho aqui. Então, 1 mais 1 sobre y ao quadrado, eu posso escrever como y ao quadrado mais 1 dividido por y ao quadrado, tá? Só que eu tô na raiz aqui, certo? Então, o y aqui de baixo, certo? Ele pode, então vai ficar y quadrado mais 1 sobre y. Então, ó, isso daqui vai ficar 2π de 1 a e, y, aqui vai ficar 1 mais y ao quadrado, y dy. Então, eu cancelo esse com esse, ok? E agora, eu não posso mais fazer aquela substituição simples, né? De fazer 1 mais y ao quadrado igual a u, porque eu não tenho mais um y do lado de fora, certo? Então, só passando a limpo aqui, ó, eu tenho 1 raiz de 1 mais y ao quadrado dy. Então, eu vou ter que fazer uma substituição mesmo do tipo tangente. Então, y vai ser igual a
tangente de θ, certo? Ótimo. E aí, como que vai ficar essa integral agora, né? 2π. E aí, vai ficar integral, eu vou ter que ver quem vai ser o limite de integração. Aqui dentro, né, 1 mais y ao quadrado vai ficar 1 mais tangente ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Dentro da raiz, a secante, o quadrado cancela com a raiz. Então, vai ficar só secante de θ. Então, quando eu derivar aqui, para descobrir quem é o dy, então o dy vai ser derivada da tangente secante ao quadrado de θ dθ, certo? Então, o dy é secante ao quadrado de θ dθ. Como eu já tinha um secante, então vai ficar secante ao cubo, ok? Bem, aí, quando y é 1, né, o que a gente tem? Que tangente é 1, tá? Tangente também é 1, né? Ok? Então, quem é o θ, né? Quem é o ângulo que a tangente dá 1, né? O ângulo que a tangente dá 1 é π sobre 4, que é o ângulo de 45, certo? E agora, quando y é igual a e, então aqui a gente tem π sobre 4. Quando y é e, tá? Tem tangente é igual a 1, é igual a e. Então, aqui a gente não consegue achar, né, o ângulo de uma forma na tabela, então a gente bota que é arco, certo? Tangente de E, ok? E aí, vamos chamar isso, só para não ficar escrevendo, tá? Vamos chamar isso de alfa, tá? Só pra, se você quiser, você pode escrever arco tangente de E, mas só para não escrever, eu vou botar alfa, bem aqui, certo? Então, bem, a gente viu até na aula passada quem é a primitiva da secante, tá? A gente viu que é meio de quem? Meio de secante de θ tangente de θ mais o ln da secante mais a tangente. Ok? E aí a gente vai ter que avaliar entre π sobre 4 e alfa. Ok? Ótimo. Com isso, ó, esse cancela com esse, a gente vai ter aqui fora só um π. Aí a gente vai ter secante. No alfa, né, a gente vai ter secante de alfa, tangente de alfa, mais ln de secante de alfa, mais tangente de alfa, tá? Menos, aí, secante de π sobre 4, tangente de π sobre 4, menos ln de secante de π sobre 4, mais tangente de π sobre 4. Ok? Então, ótimo. Aqui a gente tem o seguinte, tá? Como aqui vamos colocar alguns valores, né? Aqui, ó, a secante de π sobre 4, isso daqui é raiz de 2, certo? Raiz de 2. E aí, ó, tangente de π sobre 4, esse é 1, certo? Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa, ok? Ótimo. Tangente de alfa, né? Tangente de alfa, como alfa é o arco tangente de E, tangente de alfa é igual a E. Então, isso daqui é E, tá? E esse daqui também é E, ok? Falta a gente descobrir só quem é a secante de secante de alfa. Só que secante ao quadrado de alfa é 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Só que tangente de alfa, a gente viu que é E. Então, isso é E ao quadrado, tá? Então, quando a gente tira a raiz, a secante de alfa é igual a raiz de 1 mais
é ao quadrado, ok? Então, vou só colocar aqui em cima, ó, a nossa área, na verdade, é π, que multiplica quem? Secante de alfa é raiz de 1 mais E ao quadrado, tá? Vezes E, né? Vezes E, mais o ln secante de alfa é 1 mais E ao quadrado, mais E menos raiz de 2, certo? Menos o ln de raiz de 2 mais 1. Então, essa é a expressão da nossa área, tá? Dessa superfície aí, ok? Então, como eu já tinha comentado, nesse conteúdo, o que você tem que entender é, né? O que significa o calcular a área, tá? O que significa o calcular a área dessa superfície de rotação. Então, eu estou calculando a área lateral, tá? Eu não estou calculando o volume. O volume eu estaria calculando o objeto maciço. Eu só estou interessado na área, né, ao redor ali da minha superfície. Se eu for embrulhar uma bola com papel, né, qual é a quantidade de papel ali que eu teria que utilizar, certo? Só para cobrir, só para, ok? Então, é isso que eu estou calculando, tá? E aí você vai utilizar as expressões que a gente mostrou, tá? As expressões que lhe dão esse valor do cálculo dessa área. Essas expressões aqui, então você tem que diferenciar o seguinte: observe quando a rotação em relação ao eixo x e quando a rotação em relação ao eixo y, tá? E quando que sua função ela depende de x ou de y. Quem que é a sua variável, tá? Então você vai ver só essas situações, ok? Então, a partir do momento que você obtém a integral, aí você utiliza o que você já sabe, certo? Para você resolver a integral. Mas o conteúdo em si mesmo, vai até o momento que você consegue montar a sua integral, tá? Aí resolver a integral, aí é o conhecimento prévio que a gente já adquiriu aí no decorrer de todo o curso, ok? Então, espero que tenha ficado claro e até nossa próxima aula.